Olá pessoal, boa noite. Vamos fazer uma live hoje com a Daniela Cordeiro. Essa live, ela quer tratar do cérebro, da cognição, né? A Dani já entrou. Vamos lá. Dani para entrar na roda, a Cíntia também já está aí. Cleidiane já entrou. Muito obrigado. Ei, Paulo, boa noite a todo mundo aí. Ei Dani, tudo jóia? Tudo bom? E você? Como está? Esse- Feliz da vida? tirando esse frio, Paulo. Muito frio. Dani, tá frio, mas meu coração tá quente aqui. Com Olha, certeza, cheio de começaram a chegar esperança. os meninos. Olha, Dani. Olha o Muitos segundo. aplausos. Esse aí eu tô curiosíssima da metodologia ativa, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, inclusive. Pois Ó! é. E olha, todos três juntos, olha que lindo. Não, essa trilogia é imperdível. Dani, 520 páginas. De É, sabedoria. tentei, viu? É, Deus ajudou e a gente está muito feliz com a chegada dos livros. Eles chegam até quem comprar até 20 de agosto, né? Isso. Mas para garantir o preço, que é R$ 99,90, ajude o nosso movimento. Nós Educação estamos é o precisando. alvo. Isso. Ô Dani, mas e aí? Vamos falar hoje de assuntos bons, né? Assuntos que nos levam a refletir sobre como educar melhor, né? Isso, E- né? Em casa e na escola. Em casa e na escola. Com certeza. E como que um depende do outro, né? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Nesse momento, a casa também está virando um pouquinho de escola, a escola está virando casa, né? As duas estão se conectando, né? Estão se Bom, misturando. Dani, nosso tema hoje é um tema desafiante, né? Que são as aprendizagens. Com certeza. Bom, vamos pensar um pouco sobre a diferença de ensino e aprendizagem? Vamos sim, né, Paulo? Eu brinco que é a ensinagem, Isso, você criou esse termo bem né? legal, por isso que eu provoquei aqui. Essa ensinagem, né, essa forma de ensinar, ela tem que ser revista, repensada, porque aprender é algo dinâmico, né? É algo que dá trabalho, né? Não é uma coisa passiva, é algo muito ativo, né? E o processo de ensinar tem que ter a mão na massa, né? Tem que ter o chão da fábrica, tem que ter o gosto por aquilo, né, Paulo? Não adianta eu querer ensinar natação se eu nunca entrei numa piscina. Isso. E os jovens, as crianças hoje estão querendo isso que você falou de mão na massa, que é a cultura maker, né? A aprendizagem Isso. maker. Eu estava refletindo, Dani, desde o Ah, ano 2000, que os documentos da Unesco falavam da gente aprender a aprender, mas aprender a fazer. os quatro Para pilares, né? aprender a conviver e aprender a ser, os quatro pilares do Jacques Delors do documento. Uhum. E aí, só que o nosso cérebro, ele precisa de tempo. E eu gosto muito quando você fala que ele precisa de rotina. E vamos reafirmar isso para o Gustavo, para a Isabela que está entrando. É, o neurolabor, que é o trabalho do cérebro, né? Com certeza. Como é que é isso assim? Os pais, a mãe, a vovó, quem está em casa, como é que ajuda a criança quando quando essa criança precisa de dosar o tempo? Porque também não colocar um volume enorme de tarefas na cabeça dele. Como é que a gente concilia essa rotina? A questão, né, Paulo, é bem importante a gente falar dessa questão, o aluno, a escola e a família, porque a gente precisa que essa roda gire para tudo, a engrenagem funcionar. O cérebro, ele precisa de estímulo para ele processar uma resposta e para ter uma consequência. E é lá no final da ponta que a gente tem essa aprendizagem. Então, ele precisa ter um local, que é o nosso cérebro, para processar todas as informações que ele está sendo
que está sendo recebido, esse estímulo. Então, quando eu tenho muito estímulo, eu não tenho como gerar resposta. É como se eu colocasse uma pilha de papel e falasse, você vai dobrar todos os papéis. Vai chegar uma hora que o tempo não vai dar para ser feito e dá pane no sistema. E o nosso cérebro também entra nessa pane do sistema. Então, a gente vive uma situação bem complexa, porque por mais que às vezes o pai quer ajudar, a mãe quer ajudar e a avó quer também ajudar, a família às vezes atrapalha, porque começa a ter um reforço negativo para esse menino. Ah, você não está concentrado, você não está prestando atenção na aula, e isso gera a sensação do fracasso, né, do medo, e eu tenho aí uma questão de autoestima muito complicada da gente trabalhar. Uma das formas que a gente percebe que o cérebro gosta, ele se sente assim satisfeito, é realmente a questão da rotina, que ela é necessária. Por quê? Quando eu automatizo uma função, né, eu entro aí nesse piloto automático, eu abro um espaço do cérebro para ele poder ter novas habilidades, para ele conseguir ter novas informações e processar melhor. Então, para isso, eu tenho que criar as habilidades primárias como piloto automático, através de quê? Rotina, né? Você demora a ensinar o menino a escovar os dentes. Depois aquilo a gente automatiza, a gente escova, às vezes nem pensa no que está fazendo, né? Vai no automático. Aí, às vezes, o dentista, o odontólogo põe um puxão da orelha, a gente capricha mais um pouquinho. Mas é assim que as Sim. coisas funcionam, né? Então, se eu tenho uma rotina, eu já tenho um conhecimento prévio, eu já tenho uma automatização, e com isso eu tenho um espaço aberto para novas habilidades e novas competências. O que a família tem que fazer nesse momento? É reforçar o esforço desse filho, né? Se ele consegue lá assistir e fazer uma atividade, puxa, que legal, você conseguiu. Amanhã vamos tentar um pouco mais? Sempre um pouco mais, né? Aquela questão, né? Eu até brinco muito, não tem mãe satisfeita, muito menos coordenadora educacional satisfeita. A gente está sempre puxando Jesus! mais. E quando a função é dupla, né? Quando a mãe é coordenadora também, é pronto. Não, aí Tadinho do é menino. até assim, pelo amor de Deus, né? Me esquece um pouquinho. É, vê se me erra. É, mira em outro, por favor. E Ô essa Dani, educação, e, pode falar. e, e o- como é que fica o papel do encéfalo? Porque ele é um centro de registro das sensações, do intelecto, das emoções, do comportamento e da memória. Esse tal de encéfalo é poderoso, né? Ele é o tudo, né? O Hum. Vitor Haskell fala que não é um computador porque ele é uma máquina úmida e não é uma máquina seca. E ele sofre mudanças o tempo inteiro, né? Então, quando a gente tem a questão fator ambiental, ela é tão importante quanto a fator genético, que ela vai auxiliar nesse mecanismo, né? Então, uma casa bem estruturada com a rotina, eu já tenho um mecanismo que vai facilitar esse cérebro para funcionar. Então, eu tenho as emoções, eu tenho o comportamento, eu tenho, como você falou aí do encéfalo, todas as minhas funções vitais, eu tenho o equilíbrio aí do cerebelo. Então, eu tenho muitas situações funcionando ao mesmo tempo e, às vezes, eu tenho que prevalecer algumas conexões. Então, quando eu tenho a questão do hábito e da rotina, algumas conexões já ficam tão fortalecidas que eu dou um descanso para esse cérebro. Porque pensar dá trabalho, criar estratégias dá trabalho, né? Porque aí a gente está no campo ainda nós não temos memória, nós estamos no campo do processamento, as coisas estão sendo criadas. Eu brinco que está nos gerundiando aí nessa situação. Então, para eu criar uma boa educação, eu tenho que ter bons hábitos, né? Antigamente a gente falava bons modos, né, Paula? E bons É. costumes. E nada mais é do que isso mesmo, né? E aí eu tendo a rotina, eu libero recursos mentais para outras atividades mais elaboradas. Então, dentro de uma sala, né, que agora ela é virtual e a gente está tentando criar uma atmosfera, eu tenho que começar degrau por degrau. Então, primeiro uma coisa mais fácil, no dia seguinte eu vou complicando um pouquinho, para que esse cérebro também não seja surpreendido.
Porque há cérebros que amam desafios e há cérebros que têm pânico de desafio. Então, até isso você tem que saber lidar, né? Isso, porque não dá para separar cérebro de psicologia, né? A massa Não, nervosa ela tem um peso, né, Dani? com E certeza. isso acaba fazendo com que as funções possam entrar em colapso, né? A palavra colapso é tão charmosa, né? Todo mundo, colapso da economia, colapso do leito. Mas se o cérebro for muito ativado, ele corre Sim, o risco de ficar estafado, sim, de sim. cansar, né? A É, gente entra, a aí criatividade da acaba. criança, o pensamento simbólico fica chateado, né? O cérebro, ele realmente ele cansa, ele entra num estresse, numa fadiga mental muito grande, até por conta de neurotransmissores e hormônios que a gente libera. É que ele fala assim, eu não queria falar isso, mas eu já disse. Porque a emoção, às vezes, atropela esse comportamento. Principalmente da criança e do adolescente, que eu brinco que não tem o filtro formado, né? Então, eles soltam tudo. Nesse momento, é por isso a importância da rotina, que ela vai dar um desestresse nesse cérebro, assim como é importante o sono, que a gente sempre fala aqui, a questão da meditação do QS, que a gente sempre busca ele também, porque é necessário criar uma atmosfera de tranquilidade para esse cérebro. No momento onde a gente não tem tranquilidade, no momento onde a educação está em colapso, né, Paulo? Os Sim, professores estão em colapso. É muita atividade a ser desenvolvida. Ninguém tem o piloto automático de criar uma aula online. Nós estamos aprendendo e isso cansa o cérebro, isso gera uma fadiga mental que me preocupa daqui uns vou pôr meses para ser mais positiva a quantidade de professores que teremos doentes, mentalmente falando. Porque uma coisa perfeito. né, você está em sala de aula fisicamente, outra coisa você está na sala de aula online, mas dentro da sua casa, com o cachorro latindo, o menino te chamando, né? A máquina batendo de roupa, coisas que às vezes você não fazia isso porque você estava trabalhando fora de casa e agora você está trabalhando dentro de casa, né? Então é complicado. Então, Dani, nesse meu curso aí de planejamento para a volta, para esse negócio que o pessoal está chamando de novo normal, para mim, se é novo, já tem que deixar o velho, senão a gente fica remendando, como diz a Bíblia, né? Isso. Remendando tecido velho com panos novos. E aí uma hora Na vai verdade, esgarçar. na verdade, o que a gente tem que fazer é o quê? É cuidar de quem gerencia, facilita e media tudo. Cuidar Uhum. de quem cuida, cuidar primeiro. O gestor tem que cuidar da coordenação, da orientação, da equipe técnica, da equipe gestora. Essa equipe gestora tem que humanizar o processo do professorado, Com para que certeza. eles não entrem em sala de aula, assim, já tendo que obedecer protocolo de saúde, higienização, uso de máscara, manuseio do material de álcool gel, tem que pensar qual merenda o menino vai comer, como é que vai ser o espaçamento da mesa, vai voltar a 100%, 50%, é, como é que vai ser, onde vai o sapato, como é que vai ser o transporte na van, como é que vão estar as salas, ambientes, né, que os alunos têm que trocar de uma para outra, como é que, quando esse fluxo acontecer. Se tivesse dirigindo a escola, eu ia trocar aquele sinal igual sirene por música. Por quê? Porque senão esses cérebros estão cansados de conviver com a palavra pandemia, Covid-19, luto, né? E o impacto emocional de ficar escutando isso tudo toda hora é, tem que cuidar para o professor conseguir desenvolver uma coisa que a gente chama de comunicação não violenta. E Sim, isso tudo começa no cérebro, não é? Para a cognição ser saudável, para sim. criar um clima harmônico.
Até não a é? questão da frequência positiva e frequência negativa, né, Paulo? Se eu estou ali só escutando as tragédias da pandemia, escutando a economia cada vez pior, vão mandar as pessoas embora, né? Que você não manda a pessoa, você manda a família, né? Porque impacta na É, família inteira. É, a gente entra num processo de medo muito grande e o medo paralisa. Então, não é deixar de escutar as notícias, mas filtrá-las. Realmente o cenário é esse. Tá, eu vou ter que voltar dando aula online, nunca mexi no computador. Então, vamos aprender a mexer no computador. Em vez de eu dar 10 exercícios, começa com menos, dá uns 5 exercícios. Dá um tempo nessa aula online para os meninos falarem, né, Paulo? Para os meninos terem essa relação virtual, porque o cérebro, ele é social. Ele necessita dessa conexão o tempo inteiro. E e me ainda tem diga, os... Ah, posso tem falar? tem lado direito e lado esquerdo mesmo? Tem. Apesar que eles conversam muito entre eles através de uma estrutura chamada corpo caloso. Mas a gente tem as dominâncias, né? Muitos teóricos, através de pesquisas, comentam que o lado esquerdo é mais criativo, o lado direito ele é mais racional, né? Porém, a gente tem a neuroplasticidade e faz essa conexão e esse movimento todo, né? Então, as pessoas canhotas que têm o lado dominante, na verdade, é o direito, elas pensam realmente diferente dos destros. Mas isso não quer dizer que são melhores ou piores, né? Somente é uma forma diferente de se pensar. Então, esse Então cérebro tem o que a gente chama de complementariedade, é isso? ele está assim unido e é na estrutura, suponhamos que aqui sejam os dois hemisférios. Aqui no meio tem uma estrutura chamada corpo caloso. Essa estrutura faz toda essa comunicação. E quanto mais eu faço coisas diferentes, eu vou fortalecendo essas conexões, né? E por isso você tem pessoas ambidestras, né? Que conseguem trabalhar de uma maneira muito criativa e ao mesmo tempo bem detalhado. Porque geralmente o pessoal da humanas não gosta muito da exatas. E o pessoal da exatas não gosta muito de humanas. Não no sentido de não Aí para gostar. passar aí para passar em medicina para ser neurocientista, médico, vai ter que trabalhar as Bióloga. duas. Já entendi. É, e esse pessoal não queima as células nervosas, não? É verdade que a célula nervosa tem data de validade? Digamos que todas as nossas células têm data de validade. Tem início, É, meio e todo fim. dia a gente é um novo ser, né? Morre um, nasce outro, né? Isso, todo dia a gente morre um pouquinho e não temos uma vacina. Antigamente a gente acreditava que as pessoas nasciam com aquela quantidade X de neurônios e pronto, acabou. Né? Então, meu filho, se você nasceu burro, você fica burro o resto da vida. Graças a Deus, a neurociências veio mostrar que isso não existe. Né? Aí existe sim a neurogênese, criação de novos neurônios, só que ela é mais lenta do que as demais células, mas aí a neuroplasticidade também me auxilia nessas novas conexões. Com o passar do tempo, que a gente vai ficando mais experiente, as nossas células vão perdendo essas conexões, as conexões vão ficando mais frágeis e fica mais difícil da gente aprender. Ou então coisas que a gente fazia mais no automático, de repente fica também mais complicado de se fazer. E está relacionado muito mais com o processo de envelhecimento do organismo do que, coitadinho, do cérebro. Que na verdade a gente vai perdendo água, sabe, Paulo? A gente vai desidratando. Então, a Olha, questão. tô Ó, até precisando eu de não te... perder uma caixa d'água. Não! O Vou cérebro emagrecer. não emagrece de outra forma. Porque o cérebro, ele vira uma uva passa, né? Ele seca. Realmente ele perde, começa a perder Hum. água muito fácil e essas conexões, toda reação química do nosso organismo precisa do meio aquoso, vamos colocar dessa forma. Então, essa estrutura de hidratação, ela é muito importante. Por isso que a desidratação em idoso e em criança preocupa, porque ela é muito rápida. Só que a criança recupera muito rápido e o idoso não. Então, é Ô aquela história. Dani, e me diga, é assim, uma linguagem popular, né, gente? Quem tá gostando aí, faz um joinha pra nós, né? Pelo amor de É, Deus. dá um E feedback. numa linguagem popular, sinapse. Tá. A sinapse vai ser a conversa de dois neurônios.
né? Que o neurônio ele tem uma estrutura que eu brinco que é uma estrelinha de cauda, e essa cauda vai contar na cabeça da outra estrelinha. Então, no momento que elas vão conversando, elas não se encontram, as reações elas são químicas através de ou neurotransmissores, proteínas, de substâncias, e é um telefone sem fio, literalmente. Então, é muito gostoso quando a gente trabalha com os alunos do 8º ano cérebro e a gente brinca de telefone sem fio, como se fosse os neurônios conversando. E no final, sempre a frase dá diferente. Aí você fala assim, opa, a conexão errou em algum momento. Então, essas conexões, elas têm que ser fortalecidas. Ao mesmo tempo, é bom a gente enganar o cérebro, que é a questão da ginástica cerebral, para deixá-lo ativo, né? Então, se eu escovo os dentes com a mão esquerda, no meu caso, que eu sou canhota, né? Uma vez por semana, vamos escovar com a direita, vamos testar, né? No início, a gente causa uma estranheza exatamente por não ter aquela habilidade. É muito interessante isso. E ao criar novas habilidades, a gente vai aumentando essas conexões e ampliando a minha área aí do conhecimento, que vai gerar uma aprendizagem, né? Então, assim, E me aprendi. Não é diga, assim, me diga, que vamos falar a real, né? A realidade é que é o sim, seguinte: suponhamos que tem uma família que tem 2 filhos. Estou falando de uma família tradicional, apesar de saber que existem várias outras, ok, gente? Para ninguém falar que assim, tem o pai trabalhando numa sala no computador, a mãe no outro e 2 filhos trabalhando ou no celular ou no computador. Não sei se tem gente que tem 4 computadores. Acho difícil, mas tá lá no celular assistindo aula, a complexidade é grande. Como é que fica o circuito neural aí? Porque a mãe está tendo que atender o chefe do trabalho ou atender algum cliente e a criança está pedindo alguma atenção ou o adolescente está querendo tirar alguma dúvida, né, como resolver as coisas e aí cria-se um espaço de conflito mesmo. O cérebro consegue concentrar e focar numa complexidade dessa, porque ó, não. notícia ruim, ok? Só notícia ruim, né? De vez em quando aparece um gráfico assim falando quem conseguiu sobreviver ou quem saiu do hospital. Ótimo. Só que aí o cérebro tá. A mente, o cérebro, as nossas emoções, né? Estão tendo que fazer multineuroplasticidade. Não sei se existe isso, mas estou inventando agora. Como é que faz? A questão é que o cérebro, ele consegue ter uma atenção dividida, só que ela é limitada, tá? Hum, Principalmente quando eu tenho funções que são automáticas, então a função automática ela é ilimitada. Então o cérebro funciona no automático mesmo. E como ele é ilimitado, o que, que vai acontecer? Não tem erro, o automatismo não tem erro. Quando você tem o chefe te chamando, um cliente te interfonando, o marido no home office em casa, o filho te chamando, esse cérebro vai acender uma sirene dentro dele falando assim, não dá. E entra, aí vem a palavra que a gente estava conversando, o colapso. E você tem um colapso nervoso, você tem reações no organismo, às vezes de urticária, de fundo emocional, né? Então você tem que tentar, primeiro, estabelecer prioridade. Né? O que é minha prioridade ótimo. nesse momento? Olha aí que a Jerusa está escrevendo. Tem de Tem de... organizar o tempo e as atenções. Exatamente, ela É lê minha lindo mente. teoricamente. Jerusa também, mas só assim. Uma criança de 3 aninhos está perguntando por quê, A criança né? está sofrendo muito para mim. Nesse momento, quem mais sofre é a criança, ainda por cima que está na fase da alfabetização. Criança de 5 a 7 anos, vou pegar essa faixa aqui. Porque ao mesmo tempo ela não quer ser aquela criancinha e ela ainda não é aquele adolescente. Então essa criança é a que mais sofre. E ela fica querendo saber, se minha mãe está em casa, por que ela não pode brincar comigo? Né? Se meu pai está em casa, por que ele não pode ver um programa comigo ou ter um jogo comigo? Então a cabeça dessa criança fica sem entender. O diálogo nesse momento é assim essencial. Né? E realmente falar assim, olha, nesse momento agora eu tenho a prioridade
né, de estar conversando com o chefe, porque eu preciso desse emprego, é a questão. Aí você tem que colocar toda realmente a situação. Então, eu vejo que as crianças estão tendo que amadurecer de uma forma de entender que aquele pai e mãe estão em casa, mas não estão disponíveis para eles. E isso é muito complicado, porque vários trabalhos que a gente vê, né, vou citar aqui o que esse pessoal mais assim, advogado, psicólogo, acreditam que o pai e a mãe têm que estar integral no trabalho, 24 horas. Uma coisa é trabalhar fisicamente, né, no local, eu saio do meu ambiente de casa. Outra coisa é estar no ambiente de casa e conseguir administrar tudo isso. Então, Dani, porque surge um fator novidade que é o seguinte: antes, nós adultos, nós falávamos assim, eu não tenho tempo de acompanhar meus filhos porque eu estou no trabalho. Agora você está isso, com o filho e com o trabalho. É novidade para você e é novidade para o aluno, sim, para a criança, para o filho. E ele fala assim, ó, que bom que ele está aqui. Contudo, na cabeça de um adulto tá assim, cartão de crédito, cheque é, especial, como que vai ser para arrumar a máscara, álcool gel, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E aí surge um colapso. E como é que fica assim as nossas áreas sensoriais? Porque você tem que dividir, parece que os tem, seus sensores. Não entendo tem. bem, não sei se eu estou falando bobagem, mas os nossos sentidos ficam divididos, porque você tem que ouvir a criança lá e ouvir seu chefe aqui, não é? Dar Nesse água ponto, para a ele mulher e é tomar sua melhor. água. A A mulher é mulher, ela melhor, né? consegue ter essa multitarefa. O homem Ó, já tem mais dificuldade. é, Até por e, questão histórica aí, né? Porque o tá. homem saía para caça e a mulher ficava na caverna, né? Coletando frutos e cuidando de toda a prole. Então, ela consegue ter essa multitarefa. O homem já é mais difícil. Ele já é mais Beleza. pragmático. Só que a Ah, Rita Lee canta assim, que mulher é um bicho esquisito. Todo mês ela é sanga. verdade. Exatamente. Antes e depois é complexo para criança, para adolescente, para os companheiros. É um jogo de paciência agora. E nós temos que educar essa Sim. criançada boa para deixar uma geração boa. O Papa Francisco fala uma coisa assim: quais filhos nós vamos deixar para o planeta Terra cuidar da casa comum? Para os seres humanos cuidarem da casa comum. Eu estou escrevendo um livro novo que chama Currículo Planetário e eu peguei essa frase do Papa Francisco, eu parei nessa página, não estou conseguindo avançar ainda não. Mas não tem problema. É, a gente tem que deixar a gente saudável para o futuro. Só que Sim. para isso a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida. Os conflitos estão aí e o cérebro é que administra isso, né? É como diz a Luzia, né? Cuidar da nossa casa, né? Nesse sentido do corpo, né? Do cuidar de si, que é tão importante também, né, Paula? A questão toda que a gente percebe é que tem que ter uma coisa que está fora de moda, que é o diálogo e a volta da boa mesa, de todo mundo sentar e conversar. Né? Antes eu não tinha tempo de estar com a minha família. Agora eu tenho tempo de estar com a minha família fisicamente, mas muitas vezes eu não estou presente mentalmente, porque eu estou preocupada com cartão de crédito, igual você falou, estou preocupada com cheque especial, estou preocupada em colocar comida dentro de casa, né? E ainda tem que ter tempo também para dar essa assistência. Então, quando a Jerusa comenta aí na live de realmente se organizar e criar um tempo, a gente tem que ser um pouco pragmático, né? Porque as emoções estão à flor da pele. O racional nesse ponto está muito menor e a emoção está muito maior por tudo isso que a gente tem vivido. Então, o que acontece? Quando eu estou nesse momento de estresse e a emoção ela aflora, eu tenho que ter as minhas válvulas de escape, como a questão do QS, que é a meditação, a oração, né? A questão de uma atividade física, para o corpo fisicamente até cansar, para eu conseguir dormir, na verdade. Porque nós estamos tendo aí uma Isso. crise de insônia muito grande na sociedade também.
E me diga uma coisa, notícias repetidas. Sim, o Por tempo quê? inteiro. Se você passa por cada emissora, as notícias são as mesmas, né? Sim. Eu sou professor de história infelizmente eu desenvolvi um péssimo hábito. Como eu dava aula de atualidades, eu tinha que ver as notícias Não, todas para poder chegar e entregar para os alunos. Detalhe, hoje eu não dou mais aula de atualidade, mas faz o monge. o hábito ficou. E aí eu fico pensando, será que eu estou em crise com o meu lobo frontal? É lobo mesmo que fala? O Lobo, lobo? lobo, lobo. Lobo, que é essa área que vai controlar movimento voluntário, articulação da fala, pensamento e planejamento. Tem mãe que tá ficando doido. Tá, tem Tem, família que já não sabe o que que faz. Tem mãe que está assistindo aula de aluno de ensino médio. Fala, gente, deixa o menino respirar, porque você não vai dar conta é, de acompanhar. Né? Eu acho que é importante você dar uma assistência, mas eu sempre falo que é a liberdade vigiada. Então, a escola ela é fundamental, a família é fundamental. Misturar, como está misturado nesse momento, dá um problema muito sério pelo seguinte, Paulo. Nós, neurocientificamente, a gente resolve um problema através de analogias. Então, se eu tenho um problema, eu já passei por algo semelhante, então o cérebro vai buscar uma resposta nessa analogia. Então, é um mecanismo que ele sempre faz assim: opa, chegou o problema, eu vou ali no meu arquivo, tem aqui consultas está a resolução. universitárias. Exatamente. O momento atual, nós não temos nada igual, né? Até rimou. Não tem solução. É assim, ó. Então, o cérebro está perdidinho, ele está procurando estratégia o tempo inteiro. E quando eu busco novas estratégias, eu tenho um trabalho muito grande, um gasto energético muito grande e beira a estafa, que é esse cansaço mental, né? O colapso aí novamente. Então, se eu não conseguir me policiar nesse momento, infelizmente nós vamos ter assim, índices altíssimos realmente de pessoas doentes mentalmente. Né? Os consultórios psicológicos, não só psicológicos, mas psiquiátricos, estarão abarrotados de pessoas. Primeiro, vem a sensação do fracasso, não dei conta, não dei conta. A mulher, eu brinco, né? Vai para a maternidade, a culpa monta e fica o resto da vida em cima dela. É uma tristeza. Então, eu não dei conta, eu sou uma pessoa fracassada, e aí vem a Cortella aí, né? Sou Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu não dei conta. Muito se fala de reinventar. Até vi um post esses dias do pessoal do teatro da Bahia falando assim: pelo amor de Deus, não mande a gente mais reinventar, a gente não tem como mais se reinventar. Então, eu tenho que achar sanidade. Essa sanidade está exatamente no nosso QE e no nosso QS, né? O coeficiente emocional e o coeficiente espiritual. Então, nesse momento, eu falo que o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele é o menos importante, sabe, Paulo? Eu acho que no momento dessas aulas que estão tendo online, é o momento da integração desses meninos, é o momento da escuta do professor, né? Que a sala de aula é uma delícia, né? A gente escuta os casos dos meninos, eles contam, a gente é aquele aconchego, né? Por isso que quem começa a dar aula nunca mais para, porque é uma delícia realmente. E nesse momento a gente não tem essa troca com os meninos. A gente está vivendo uma berlinda que às vezes você tem que carregar a família toda nas costas, até mesmo financeiramente, e tem medo de perder o emprego, porque o comércio está aí nesse abre e fecha, abre e fecha. Manter a sanidade, igual a Ju está falando aí, realmente é o nosso desafio. Então, é manter, eu acho que é mais dentro da humanas aí, Paulo, os rituais, que são as rotinas. Isso. Eu acredito que nesse momento ele está nos convidando para, primeiro, ser aprendente. Nós vamos ter que aprender porque nunca vivemos nada igual, Exatamente. não é? É momento de tentar acalmar, porque é atípico, é inédito e Sim, viver um dia de cada vez e sim, celebrar esse dia. Celebrar esse dia. Esse é o rito. O rito. perfeito. Você acorda, tem lá o travesseiro. Que bom.
Não significa ficar apático, porque tem gente que nem tem travesseiro. Por exemplo, os catadores de material reciclável queimou a Asmari, né? E aí eles precisaram de cesta básica, a gente fez um movimento, conseguiu para eles, sabe, Dani? Então, assim, Bacana. pessoas estão dormindo na rua nesse frio. Sabe, desenvolver aquelas coisas do Ho Oponopono. E quando eu digo isso, não Sim, é autoajuda, não é nada disso. Eu não não. tenho nada contra também a autoajuda, não. Porque um país onde quase ninguém lê, se alguém lê algo, eu já acho joinha. Mas assim, tem gente que não tem cobertor, eu tenho. Tem gente que não se alimentou, eu alimentei. Exatamente. É, eu posso fazer um pouco para ajudar essas pessoas. Talvez seja um momento de abrir os armários, ver se tem coisa em excesso. Livros que podem doar, e aí a gente tem ONG que ajuda, tá? Só falar. Isso é É, bom. é, a gente não está precisando de tanto sapato, né? Não está precisando de tanta roupa. A pandemia está ensinando também que o nosso cérebro ele pode lidar com as coisas simples da vida. E parece que o nosso córtex frontal gosta disso, né? É. Ele fica planejando, montando Sim, estratégia, pensamento complexo, pensamento abstrato. É o que eu estou fazendo aqui, viajando agora aqui. Mas assim, um momento de oração, de calma, quem sabe abrir o livro sagrado, se é da sua religião ou espiritualidade, e tentar passar por isso. Insônia, né? Chega, a gente fica vendo jornal até tarde, assiste um filme, depois cansa de ver, é, vai maratona pegar, série. vai dialogar com as crianças, não sei. É, aqui eu não estou falando de cérebro, estou falando de cognição, quer dizer, a gente vai ter que aprender Sim. de novo. E depois É, aprender a fazer, quem sabe, culinária, né? Quem sabe esses bordados aí que você faz, é, essas coisas bonitas, obrigada. artesanato, porque senão nós vamos entrar numa espiral de falta de sanidade mesmo. Vamos. E a crise é Exato. séria e ela não tem data. Não adianta Não, ficar mentindo também. Não tem não. data e, e tudo é imprevisível. E como que o cérebro lida com o imprevisível? Ele detesta, né? Ele tem horror. Porque ele gosta de Começa rotina. por aí. Ele gosta de saber tudo direitinho, bem sistemático mesmo, para saber até como que ele vai lidar. Então, o que está Senhor acontecendo? cérebro é metódico. Pois é. O que está acontecendo? Nós estamos tendo muitas pessoas realmente cansadas e estafadas, porque o cérebro está o tempo inteiro buscando estratégias de ação para tentar sair dessa loucura que a gente está. E como ele não consegue, ele está gastando energia. Nós somos seres críticos e o raciocínio crítico ele não é ensinável, começa por aí também, sabe, Paulo? Então a gente tem que começar a lapidar e a ver o que a gente está lendo, como é que a gente está trabalhando. A criatividade, por incrível que pareça, ela é ensinável, é um conhecimento ensinável. Então, a gente tem que ter um tempo, igual a Mônica comentou aí, tem que ter um tempo para trabalhar o espiritual e emocional. E tem que ter mesmo, né? Então, quando o cérebro começa a perceber, opa, o que não tem solução, solucionado está, né? Aquela frase, é procurar quem pode me apoiar nesse momento. Né? Então, às vezes, lógico, professores, principalmente, aí eu falo, né, até mesmo da minha prática, desesperados. Eu não vou dar conta, e é muita atividade. Calma, né? Respira. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar junto. Estou aqui para te apoiar. Que é um momento de acolhida, não é um momento de jogar pedra, Eu né? estava meditando outro dia sobre uma palavra, suporte, né? Exato. É, a gente tem que, porque lá na Bíblia fala que a gente tem que suportar, né? Mas a palavra suporte é ser suporte para o outro também, né? Tentar, Exatamente. da nossa forma, olha, não tem jeito de você também mudar tudo. Nós vamos ir mudando, aprendendo a mudar. Por exemplo, Dani, o que eu fiz? Vou mostrar de novo. Oba! Escrevi, né? 1, 2,
Esses dois aqui nasceram na pandemia. Tá vendo? Esse você já tem, foi lançado antes. E Esses dois qual que são é o na fila. pepino? Qual que é o pepino? 23 palestras adiadas, Exato. ok? E já tinha encomendado. Tem que honrar o compromisso. Por isso a gente está fazendo as lives, também fazendo campanha, mostrando. Não é apelativo, por favor, não entenda assim. Mas definimos que o preço fica R$ 99,00 os três até o final de junho. Por quê? Para ser honesto. Esse é o meu trabalho. Tenta imaginar cada pessoa que está ouvindo a gente, o É assim que você que ganhou o ele primeiro. tem que entregar. Assim, como as pessoas que estão nos ouvindo, que têm trabalhos diferentes, mães, pais, professores, estão se organizando. O que a gente tem que fazer? Falar sobre isso. E Senão, mostrar. ó, Né? E eu falo muito, quem não é visto não é lembrado. Era uma frase que meu pai sempre falava pra gente. Então, a forma da live que a gente faz é exatamente a gente está até divulgando também o nosso trabalho, né? O Dalton estava sim, pensando em mim. você também é palestrante, está na luta além da escola, porque Sim, e ter essa criatividade o tempo inteiro, porque senão a gente realmente pira. Porque a gente está numa ilha, na verdade, de solidão, e alguns acreditam que está mais pesado do que para outros. Na verdade, está pesado para todo mundo. O fato que está mais pesado para os moradores de rua. Eu mesma participei também aí de uma campanha para doação de lã. Eu estava cheio de lã, um tempão sem mexer com elas, vão fazer a energia é, rodar. E aí, o que acontece, Paulo? Nós estamos no meio de uma revolução cognitiva. Então, nós estamos atravessando um processo histórico de uma revolução em que eu acredito que a saída vão ser duas escolas no final delas. E eu estou intitulando como as escolas clássicas, aquelas conteudistas, que eu acho que isso sempre vai existir, mas vão surgir as escolas socioemocionais, onde é mais importante trabalhar a empatia, porque a gente não nasce empático, é uma habilidade que a gente adquire, né? Onde você vai trabalhar a solidariedade, a de levar o sopão no meio da rua para as pessoas que estão precisando, fazer campanha do agasalho, a campanha da literatura, né? Doe um livro, que é super bacana, da educação é o alvo. Então eu e eu acredito. acho que também os professores, pais, podem, resguardando todos os cuidados que precisa ter, incentivar também o trabalho voluntário, né? Sim, é pensar no outro, né? Ver o que o outro está passando e o que eu posso ajudar. Né? Às vezes, né, eu vejo assim, eu queria ajudar de 1000 formas, mas não tem nem, às vezes, condições financeiras para isso. Mas abre o seu guarda-roupa, vê se realmente você usa tudo aquilo que está ali, né? Faz uma sacola, doa para o lavador de carro da rua, que sempre tem alguém, ou então alguém que está no sinal pedindo, é ser empático, se colocar no lugar do outro, né? Igual você falou, é agradecer que a gente tem um travesseiro, tem um cobertor, né? A gente está numa situação ainda confortável em relação a isso, e outros não. E essas pessoas têm crises realmente emocionais também, né? Que são seres E humanos. essa é a escola da vida, né? Que une família e escola. É, Sim, lobo temporal, não é isso que fala? lobo, isso. Quando a gente começa a ouvir e olhar o outro, não Exatamente. E é? aí, nesse momento, você tem o ponto de Deus, né? Que legal, é aí? É aqui. Uau! Né? Nossa, que bom. Exatamente desse acolhimento. Né? Então, assim, se as pessoas conseguissem perceber que a vida não é só conteudista, né, Paulo? Porque informação, hoje, todos nós temos. Quando eu falo nós, que somos privilegiados da área da educação, inclusive, e as pessoas que nos assistem. Agora, o que eu vou trabalhar, como eu vou processar essa informação, só aqueles que tiverem a habilidade socioemocional que conseguirão. Então, uma vez eu até estava defendendo uma monografia, um professor me fez a seguinte pergunta: por que você não deve contratar um professor 910?
Aí você até leva um impacto. Porque geralmente as pessoas sempre 9, 10, 9, 10, elas acabam fixando num conhecimento, olhando só a parte, é como se fosse um farol realmente, né? Só o reto. Quando você tem uma pessoa que já é 7, 8, até 6, ela está com os horizontes abertos. Então a gente tem que expandir esses horizontes, né? Não me interessa o especialista do especialista, me interessa aquele que sabe trabalhar interdisciplinaridade, que sabe olhar o outro, né? Trabalhar com essa. Eu acho tão bacana, né? Eu que sou da área biológica e a química que puxa para a exata, trabalhar com o pessoal da humanas, que vocês têm uma empatia já aflorada, digamos assim. Eu admiro muito, realmente. E isso é o que? Troca, sabe? As pessoas têm Sim, que perceber que esse momento que nós estamos, nós precisamos trocar conhecimento, trocar informações, trocar experiências, exatamente para ser o suporte da dor do outro, que estão todos sofrendo. Né? Ah, eu sim. não vou dar conta, eu vou então desistir no meio do caminho. Não, calma, dá conta sim. Vamos juntos. Tá difícil para todo mundo, mas juntos a gente consegue, né? Você é uma pessoa de excelência, talvez por causa disso está se cobrando demais. Diminui um pouco a sua cobrança, né? Existe a angústia das aulas remotas, né, Paulo? Não existe Ô, ensino ô, único. ô Dani, e quando a criança, assim, a orientação espacial dela, ela bate nas coisas, porque ela está desenvolvendo a coordenação motora, ela está desenvolvendo o corpo dela de criancinha mesmo, ela bate nas coisas, deixa alguma coisa cair. Falando da vida, da nossa vida real, é assim, de pai, de tio, de Sim, avô, para quem é. A criança, a memória dela também ainda é curta, porque ela está sim, desenvolvendo todo o processo sim. de pensamento organizado. E aí ela pergunta para a mãe toda hora, que a mãe está trabalhando lá no computador, ó, teatro, faz aí. Você está digitando, vem a criança e te interrompe. Então o seu fluxo de pensamento fica interrompido. Fica. E aí, muitas vezes, o pensamento e a fala dos adultos pode ser agressivo. E isso atrapalha nas relações, né? Você gera E bloqueios, né? como que a gente cuida disso? Porque depois que acabar, o filho vai continuar na sua casa. Não existe esse filho, né, Paulo? Começa por aí. Não vai Não ter nunca, existe, né? né? Graças a E, Deus. É uma questão muito de policiamento o tempo inteiro, né? Tem uma frase que eu acho ela pesada, eu não gosto muito dela, não. Mas o adulto da relação tem que ter esse freio. E muitas vezes o adulto está sem esse freio porque o emocional está abalado, né? Então, assim, a criança não sabe esperar, assim como o idoso não sabe esperar. Então, algumas famílias que vivem com idosos em casa têm um conflito semelhante, né? Porque chamam o tempo inteiro, tem uma atenção também especial. É tentar mostrar a importância das coisas todas que estão acontecendo na casa. É o que acho que a Cleide comentou, né? Respirar, né? Parar e respirar. Porque eles não conseguem entender realmente. Imagina um professor com 2 filhos, um de 2, outro de 3 anos, dando uma aula online e o menino resolve ir no banheiro. Vai sair no meio da aula, mãe, acabei, aquela famosa frase. É, Né? ou então o idoso, essa situação não é hipotética, eu conheço alguém, você tem lá o vovô dentro da casa e o vovô está com Alzheimer. Exato. E o Lucas, esse adolescente, não vou falar onde ele estuda, mas assim, eu admiro tanto, ele vai lá, ele troca a fralda do vovô dele, ele. Nossa, fantástico. Só que agora o Lucas está tendo que enfrentar a aula remota, porque naquela hora não era ele que trocava, certo? Só que a mãe, o turno dela tá alargado. Tá. Entende o que que é solidariedade? Assim, porque Exato. também nós temos que começar a falar de escola real, de vida real, né? Porque às vezes você pega um livro, pega uma coisa tão teórico que
palestras às vezes são tão teóricas, é bom a teoria, mas também a vida real ela nos convida a muita solidariedade nesse período. A prática é o essencial, né, Paulo? E geralmente o cérebro ele é egocêntrico, ele pensa primeiro nele, depois no outro. Então, porque tem uma questão de sobrevivência. Então, trabalhar nesse momento a solidariedade, o diálogo e a empatia é fundamental. E estabelecer realmente as prioridades daquela casa. Não podendo esquecer de jeito nenhum da questão do equilíbrio emocional e espiritual, né? Eu acho que essa pandemia muitas vezes é para nos resgatar das nossas crenças e valores e ritos que estavam sendo perdidos, que nós estávamos todos mecanizados, né? Tudo, nós não Sim, temos tempo, não temos tempo, e de repente, opa, para tudo, que você tem que ter tempo para tudo, e de uma maneira carinhosa, porque quando você comenta da comunicação que passa a ser violenta, o número de violência doméstica dentro de casa aumentou assustadoramente, né? Os ministérios aí estão tendo plantões, inclusive extras, para poder conseguir absorver tanto essa demanda. Então, eu acho que o primordial é a questão do diálogo realmente e a empatia. Eu tenho que entender o problema do outro. O problema não é só meu, né? São de todos. Dani, nós estamos chegando nos 50 minutos. Eu vi aqui. O Lenine fala para a gente ter paciência porque a vida é rara. Fecha Exato. aí com uma frase também, que aí vamos marcar outro. Se o pessoal quiser, dá joinha, tá? Da joinha, então manda um direct pedindo mais que a gente faz com o maior prazer e carinho. Eu vou muito para o Rubem Alves, né, Paulo, que eu gosto muito. É o momento da gente desconstruir para começar a reconstruir, né? A frase não é direitinha assim, não, mas o significado dela é esse. É desconstruir para reconstruir. E o melhor impacto emocional que a gente vai deixar para quem está do nosso lado é a capacidade de ter uma presença acolhedora. Do nosso jeito, Primordial. ninguém é perfeito, né, Dani? Os cérebros estão aqui para aprender, né? O tempo todo. E criando ritos de acolhimento, né? Nós precisamos uns dos Com outros. certeza, com certeza. Essa palavra acolhimento é linda. Vou pedir de novo, se alguém quiser Claro! ajudar, né? A trilogia é fantástica. O primeiro livro eu já li, é imperdível, como as escolas aprendem. E é bom que toda vez tem um para-casazinho, um vídeo no YouTube, o canal do Paulo, Educação é o Alvo. O que Metodologia as escolas podem ativa. aprender. Desculpa, eu acabei falando errado o título. Metodologia ativa, que eu acredito que seja a nova versão de aprendizagem, tá, Paulo? Não é porque você fez É. o livro, não, mas é a nova versão. E a BNCC, né? Como que essa BNCC veio num momento interessante, inclusive, que era o momento dela estar se consolidando. E nós, na verdade, estamos aprendendo, né, com ela. E aí a gente compra pelo site, que é Conhecimento Editora. É www.conhecimentoeditora.com.br. Eu sou suspeita, mas a leitura do Paulo é uma leitura fluida, ela não é cansativa. A sensação que a gente tem é que ele está conversando com a gente, né? O link, o site está aí embaixo, e aí no conhecimentoeditora.com.br vocês encontram a trilogia do Paulo Henrique Souza. Tá jóia. Ô Dani, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Deus te sempre aqui. abençoe. Amém, a nós Abraço na todos. família. Para aí E vamos todos aí marcar também. a próxima aí. Um abraço. Vamos sim. Obrigada, parentes que Tchauzão. estão nos assistindo, alunos, todo mundo. Olha, Obrigada, Paulo. Isabel, Um que beijo grande. legal. Valeu, Isabel. Tchau. Tchau, obrigada, Paulo. Tchau. Valeu.